Quando a gente está tentando ensinar alguma coisa para alguém, como que a gente pode ter certeza que houve algum aprendizado? Basicamente, quando acontece uma mudança de comportamento. É através dessa mudança dentro de um mesmo contexto de estímulo, ou seja, diante da mesma situação que a gente sabe que houve algum aprendizado. Por exemplo, você tem um cão que te recebe todos os dias quando você chega em casa pulando muito. Esse cachorro ele aprendeu que é dessa forma que você gosta de ser recebido. Aí você contrata a critério Dog Trainer e depois de algumas aulas ele passa a te receber em casa sempre sentando. Nesse caso, houve aprendizado porque o comportamento do cão mudou dentro da mesma situação, dentro do mesmo contexto de estímulos. Só que essa mudança de comportamento, para nós treinadores, ela precisa ser duradoura, concorda? Se o animal mudou o comportamento só naquele momento, de forma pontual, e depois ele voltou para o comportamento antigo, a gente não vai conseguir atingir nosso objetivo final, que é uma mudança real do comportamento. E tem dois fatores que têm a ver com maturidade que pode influenciar diretamente no aprendizado. O primeiro é a maturidade física do cão. Vamos pegar o exemplo de um filhote de pastor alemão, uma raça que o filhote costuma demorar um pouco mais para desenvolver a consciência corporal. Normalmente, até o 6º mês de idade, eles não conseguem nem andar direito. Eu não posso, nesse momento, querer que eles apresentem o comando cumprimenta, perfeito, por exemplo. Eles não conseguem nem andar direito, quem dirá ter a força na musculatura abdominal e o equilíbrio para fazer o cumprimenta mais longo. Um outro exemplo são os filhotes que começam a fazer agility desde pequenos. Eles vão ter uma longa trajetória até realmente poder saltar. No início, as barras dos saltos elas são colocadas no chão e elas só devem ser erguidas quando a ossatura do cachorro já estiver preparada para os saltos, ou seja, lá para 1 ano de idade. Os treinadores que sobem as barras antes disso vão estar prejudicando a estrutura óssea do filhote. Um exemplo ainda sobre maturidade física é quando estamos treinando cães de assistência. Quando o filhote está na fase da troca de dentes, a gente precisa dar uma parada nos treinos que ele aprende a puxar as fitas para abrir as portas. Isso porque nessa fase a gengiva está super sensível, os dentes não têm sustentação nenhuma para aguentar a força que o cachorro precisa fazer para realizar o comando de puxar e abrir a porta. O filhote ele pode sentir dor e associar desconforto com o comando, e é essa a última coisa que a gente quer. Então depois da troca de dente, a gente volta a treinar esses comportamentos. O segundo fator é a maturidade psicológica. Vamos pegar um exemplo de filhotes de 2, 3 meses. Nessa idade, o cão ainda não aprendeu totalmente onde ele precisa fazer as necessidades. Não adianta a gente querer que um filhote decida se afastar dos seus novos donos, que são seu ponto de referência, e atravesse 2 cômodos para chegar até o tapete higiênico. Ou então, se ele estiver no meio de uma brincadeira com as crianças da casa, que ele pare, corra até o tapetinho, faça as necessidades e depois volte para continuar a brincadeira. O que acontece geralmente é que o filhote para onde ele está e se esvazia ali mesmo. Esse tipo de comportamento é extremamente difícil para um filhote, apesar de parecer simples para a gente, porque simplesmente ele ainda precisa amadurecer, ter maior controle do esfíncter, inclusive aprender o caminho até o lugar certo das necessidades. Comportamento como senta, deita, fica, truques, eles podem ser ensinados para um filhote de 2 meses. Mas você não vai exigir que um filhote dessa idade faça um fica de meia hora, por exemplo. Um São Bernardo de 9 meses, ele já pode estar quase que no tamanho adulto, mas ele ainda é um filhote. E o pior, passando pela segunda fase do medo. Nesse momento, ele pode se traumatizar com um estímulo que ele não está preparado para lidar, mesmo que ele já conheça esses estímulos. Só que nessa fase, ele pode ficar muito mais sensível a eles. Eu vejo muitos filhotes de médio e grande porte sendo expostos em cercados no parque e recebendo pouquíssimo ou nenhum suporte dos donos. Porque na cabeça do dono, o filhote já tem tamanho para se defender, só que o cão está mostrando claramente através dos comportamentos dele e da linguagem corporal que ele não está preparado psicologicamente para aquela situação. Isso pode gerar naquele momento o início de um problema de agressividade com outros cães.
Então, quando você for planejar o seu treino, leve em consideração a idade do seu cão e a maturidade psicológica dele. O treinador, ele precisa conhecer muito bem as fases de desenvolvimento do cão, para saber quais exercícios e quais situações são mais adequadas a cada etapa desse desenvolvimento. Houve aprendizado, então, quando o comportamento do animal mudou de forma duradoura dentro do mesmo contexto de estímulo, na mesma situação que antes ele fazia outro comportamento. E é importante a gente estar sempre atento para a maturidade física e psicológica dos cães, porque pode influenciar muito no aprendizado e nos nossos objetivos no treinamento. Então já salve esse conteúdo para você assistir novamente mais tarde e desbloquear um novo meio de comunicação entre você e o seu cão, seguindo nossa página.